Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer alguns questionamentos, apenas para que você pense e você reflita. Você assiste televisão? Você gosta de televisão? A televisão tem lhe agregado muitos ensinamentos? Uhum. Quais têm sido os ensinamentos que ela tem lhe agregado? As histórias de novelas, as lendas, os desenhos, os filmes, a violência, o sensacionalismo, a politicagem manipulada. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Carla Cavagnoli e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a influência da televisão, na realidade de todas as mídias. Mas por que é que eu quero falar sobre isso? Nós temos o hábito de assistir novelas, isso já faz um bom tempo. O que a gente esqueceu foi da grande influência que ela tem sobre o nosso subconsciente. Ela atua, principalmente nos horários início da manhã e final da noite. Ela atua diretamente sobre o nosso subconsciente, causando o quê? Causando manifestações na nossa própria realidade. Logo que eu comecei essa trajetória foi entre 2015 e 2016. Metade de 2015 e início de 2016 foi uma das primeiras coisas que eu risquei do meu hábito. Literalmente em 2016 eu vendi a minha televisão. Na realidade eu não vendi, eu dei ela. Quando eu comecei a perceber que eu estava interagindo muito com as questões de novelas, e aquilo lá estava um hábito, aquilo era um vício, eu não conseguia ficar longe daquilo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ir cortando, aí cortando e cortando. E eu comecei a perceber que aquilo estava interferindo diretamente na minha criação da realidade. De que forma, nada mais, nada menos do que as situações que eu via nas novelas começavam a se reproduzir na minha vida, no meu cotidiano, só que de uma forma diferente. E aquilo começou a me deixar angustiada. E aí eu comecei a entrar em processos de oração, de meditação, e comecei a perceber até que ponto eu queria que aquilo continuasse na minha vida. Então a vida chegou e apresentou: você tem uma opção. Ninguém te obriga a assistir televisão. E aí o que foi que eu fiz? Eu vendi a minha televisão. E eu fiz um determinado propósito naquele momento. Eu simplesmente fui para um momento de oração. Naquela época, eu morava com uma pessoa da minha família junto comigo. E nós estávamos tendo muito conflitos por causa da televisão. E aí, o que eu fiz? Eu lembro que a gente recém tinha tido uma briga braba. E aí, eu fui pro quarto, ajoelhei e comecei meu processo de oração. Então, foi quando eu pedi: Deus, se for da tua vontade, que essa televisão seja vendida à vista antes da 1h30 da tarde, no máximo 2 horas. Eu anunciei essa televisão em torno de 9h30, 10 horas da manhã. Nada mais, nada menos que às 11h30 o rapaz já estava retirando ela de casa no mesmo dia. Então, quer dizer, isso foi como uma comprovação para mim, vinda do universo, que era sim o momento de ser feita essa venda, que era sim o momento de ser feita essa liberação. E assim foi feita. E eu tenho agradecido muito. E aí eu comecei a interagir mais e mais, e comecei a questionar esses medos que eu estava sentindo naquele período, como é que aquilo poderia se solucionar, uma vez que eles eram abertos por estar assistindo programas de sensacionalismo. Hoje em dia as reportagens, elas são altamente sensacionalistas. Quanto mais morte, estupro e agressões tiver na mídia, mais pessoas estão interagindo, mais pessoas estão assistindo. Só que as pessoas não compreendem que através dessas reportagens nós criamos toda uma volta, todo um elo emocional. Nós criamos toda uma vibração no nosso campo astral, no nosso campo áurico. Então, o que ocorre? Quando a gente se desliga do corpo físico, a gente vai para o astral, a gente vai para o nosso mundo dos sonhos, a gente cria lá também momentos de aflição, momentos de medo, de pânico. E o que tem feito isso? Vai trazer muita perturbação mental. De que forma? Medos inconscientes que começam a se armazenar, se concretizar no astral, porque o corpo astral ele já foi para o sono, ou seja, o nosso subconsciente já foi com aquela informação, ele se prolifera no campo astral, que é no mundo dos sonhos, e no dia seguinte, ou dentro de 1 ou 2 semanas,
todas essas coisas que foram vivenciadas durante o sono, devido a determinados programas que foram assistidos, elas começam a se realizar no dia a dia. Então, por que é que muitas pessoas sofrem assaltos, sendo que elas não estavam naquela vibração de medo, mas de repente começaram a entrar em vibrações de assalto, em vibrações de estupro, em questões de violência, porque elas estão conectadas. Exatamente com o quê? Com a interferência e a proliferação da informação que vem através da televisão. E aí? E aí? Muitas pessoas podem chegar e dizer: mas a televisão é 100% ruim? Claro que não. Nada é ruim. O que não existe o certo e o errado, não existe o bom e o mal. Existe a nossa opção de escolher o que é melhor, escolher o que é saudável. Se eu vibro no natural, se eu vibro no saudável, eu vou optar situações melhores para mim. Compreende a diferença? Automaticamente existem programas maravilhosos na televisão que a gente pode pegar e assistir nos sábados de manhã. Para quem tem televisão, ainda aquela das antigas, tem programas bem bacanas. Você escolhe. A gente precisa compreender que toda historinha contada, o nosso subconsciente armazena aquelas informações e ele vai trazer para o mundo da realidade, para o nosso mundo aqui e agora. Então, todas as informações que você começa a colocar e vai armazenando. Eu vou contar um exemplo, um testemunho da última novela que eu assisti. Era uma novela que foi feita em Istambul e ela era muito boa. Eu gostava, eu adorava aquela novela. E ela contava a história dos príncipes, como eles atuavam, enfim. E a gente fica naquele mundo de fantasia. E exatamente os homens, eles eram muito agressivos naquela novela. Ou você concordava com as questões religiosas que eles pregam, né? Se eu não estou enganada, é o Ancorão, sim, é o Ancorão. Então, dente por dente, olho por olho. Se houve traição, tem morte, tem corta de mãos, tem arranca olhos, língua, é mais ou menos por aí. Então, quando eu comecei a ver como eles tratavam as mulheres, eu, meu Deus, como pode isso? E aí aquilo começou, e do nada comecei a perceber que eu comecei a atrair pessoas agressivas, homens agressivos. Então tudo faz sentido. Não, essa não é a responsabilidade da novela, tá? A gente sabe que existem programações internas, existem padrões que atraem isso para que a gente venha se autoconhecer, né? E fazer nossa mudança. Mas lá naquele momento, aquilo estava fazendo muita atuação na minha vida. Então eu te convido a refletir. Eu não estou trazendo esse assunto em vão. Eu te convido a refletir. Nos momentos que você senta para conversar com a família, você deixa o seu celular do lado, assistindo programações com informações altamente cruéis, que estão ali minando o teu alimento, que estão ali junto com você, com a sua família, naquele momento sagrado que é o almoço, que é a janta, café da manhã, reuniões familiares. Pensa, pensa bem. Porque todas essas informações que saem, seja do celular, seja através da internet, seja através das televisões, elas vão interferir diretamente em vocês, em todos que estiverem compartilhando ali naquele momento. Existem técnicas para romper com esses elos? Claro que existe. Existem também. Num próximo vídeo eu posso ensinar sobre isso, para que esse não fique muito longo. Analise o que você quer. Não é que você não possa ter uma televisão, não possa usar a internet, pelo contrário. Peça ao universo qual a melhor forma de usar a internet, qual a melhor forma de usar a televisão, o que isso pode agregar na minha vida. E o universo vai te trazer. Então, essa é a contribuição de hoje. Um beijo grande a todos. Que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Gratidão.